Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada. Hoje vamos dialogar sobre a mensagem A Importância da Arte e Ciência de Ajudar, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. O nosso objetivo com essa reflexão é dialogar com a ideia propositiva de que, cuidando um do outro, alcançaremos a felicidade tão sonhada. Pois bem, das questões orientadas por Joana de Ângeles, podemos iniciar destacando que a indiferença ante a dor do próximo é congelamento da emoção, que merece combate. Veja que ela traz algumas palavras referências para nossa reflexão: indiferença, dor, congelamento e combate. Se desejamos alcançar a tão sonhada felicidade, estejamos atentos e atentas a essas palavras. Se estamos emocionalmente congelados, teremos dificuldades para a realização das virtudes que promovem a tão sonhada felicidade. Sendo assim, precisamos ficar atentos e atentas ao modo como nos relacionamos com as pessoas. O que nos atrai e o que nos chama atenção, bem como o que nos irrita e o que não nos comove. O que tem nos congelado? O que sentimos quando nos deparamos com um amigo em situação difícil financeiramente? Com um irmão da família consanguínea que perdeu o emprego? Com o vizinho que adoeceu? Com a notícia que apareceu no jornal de que uma determinada comunidade não tem saneamento básico? Com a lamúria do filho dizendo que está com dor de cabeça? E isso sem falar em outras tantas questões que surgem, e que acontecem em nossa vida cotidiana. É isso mesmo, em nossa vida cotidiana, todos os dias. Às vezes, não falamos e não agimos, mas pensamos. Não falamos e não agimos nem para o bem nem para o mal, mas pensamos. Pensamos que não temos nada com a situação difícil do amigo. Isso é problema dele. Esse é um pensamento recorrente que congela. Outras vezes, um irmão perde o emprego e fazemos vista grossa. Até evitamos contato para não sermos abordados e abordadas com pedidos de ajuda. Sabe por quê? Porque estamos congelados. O vizinho ficou doente e não fizemos nada em prol do mesmo, sempre com desculpas de que não temos tempo. O congelamento aniquila o nosso bom senso. A notícia que apareceu no jornal sobre a falta de saneamento básico em uma determinada comunidade, essa notícia é comum. E aí, portanto, essa comunidade fica invisibilizada. E fica invisibilizada por causa da nossa falta de compaixão. Afinal, nosso coração nessa dimensão está super congelado. O filho está dizendo que a cabeça dói e achamos por vezes que é preguiça dele de fazer o dever de casa, por exemplo. Frieza total da nossa parte. É por isso que diariamente precisamos nos perguntar: por que estamos agindo assim? Por que estamos pensando assim? Por que estamos falando essas coisas? Outro questionamento importante que precisamos fazer é o seguinte, e aí todo mundo precisa fazer isso de uma forma bem reflexiva: o que temos naturalizado?
Naturalizar é quando não percebemos a profundidade da questão. E aí nós ignoramos. Ignoramos porque estamos imbuídos e imbuídas com as nossas próprias necessidades em detrimento do próximo. A naturalização é por natureza indiferente. E a indiferença nos torna desumano. Uma pessoa desumana demonstra um coração congelado, sem emoção, desumanizado. Desse modo, a felicidade vai ficando cada vez mais distante. E essa distância vai congelando as nossas emoções, o nosso coração, o nosso ser. Daí a urgência em aprender como nos descongelar. É por isso que Joana de Ângeles nos alerta dizendo que a indiferença ante a dor do próximo é congelamento da emoção, que merece combate. E ainda enfatiza destacando que a indiferença coagula as expressões da fraternidade e da solidariedade, ensejando a morte do serviço beneficente. E o antídoto para esse mal, que reflete o egoísmo exacerbado, é o amor. Isso significa que precisamos evitar o nosso congelamento por meio do combate à indiferença, que nesse caso é em relação à dor do outro. Com base nesses dizeres, podemos salientar que o amor é um tesouro divino que produzimos com a benevolência, com a compaixão e com a generosidade. É um tesouro oriundo da prática da caridade. O amor nos ajuda a combater esse veneno chamado indiferença. Sabe por quê? Porque quando fazemos algo de bom, o nosso cérebro libera oxitocina, nos proporcionando bem-estar, que nesse sentido podemos dizer felicidade. Sim, sentimos felicidade, uma alegria do bem. Oxitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e liberado a partir da neurohipófise na corrente sanguínea. São encontrados receptores de oxitocina em células de todo o corpo. Na psicologia, fala-se que a oxitocina promove a generosidade, porque ela afeta o nosso senso de altruísmo, tornando-nos pessoas mais generosas. E desse modo, quanto mais atos de generosidade praticamos, mais liberamos oxitocina, de forma natural no organismo. A prática da generosidade, da bondade, isto é, da caridade, é uma fábrica do hormônio do amor. Essa oxitocina se chama amor. E quando nos transbordamos desse amor, nos curamos. Curamos a nossa alma e a do próximo. Vejam que maravilha! Rompendo com a indiferença, nos conectamos com o amor. Por meio da prática da bondade, produzimos oxitocina em nosso cérebro, hormônio do amor, e nos transbordamos desse hormônio. Mas não podemos nos esquecer que o efeito desejado dessa energia divina, chamada amor, requer um coração puro, desprovido de vaidades, de ambição, de inveja, de interesses pessoais, etc. Por isso, Paulo alertou quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, dizendo: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." E quando orientava Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, sobre o cuidado com as falsas doutrinas, ele disse: "O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro,
de uma boa consciência e de uma fé sincera. Por doutrinas, nesse contexto das nossas análises, podemos destacar os pensamentos, sentimentos, falas e ações que nos distanciam dos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos afastam da prática da lei do amor. Isso quer dizer que é fundamental compreender que precisamos produzir amor praticando o bem e que precisamos praticar o bem com o coração puro, porque só assim, com o coração puro, conseguiremos nos transbordar do verdadeiro amor e, consequentemente, transbordar o próximo. É nesse sentido que dialogamos com Joana de Ângeles, quando ela destaca que quem aprende a abrir mão em solidariedade termina por abrir o coração em amor. Dá o primeiro passo, o mais difícil, repete-o, treina os sentimentos e te adaptarás à arte e ciência de ajudar. A coragem para dar o primeiro passo é fundamental nesse processo de busca pela nossa transformação. Abrir mão em solidariedade é um ato de amor, de compaixão e de misericórdia. Mas pensemos, abrir mão de quê? Quando nos esquivamos do irmão que passa dificuldade, do irmão que perdeu o emprego, do vizinho que ficou doente, da comunidade que não tem saneamento básico, do filho que reclama dor de cabeça, etc. Esses são alguns exemplos que estamos tomando como referência para repensarmos a nossa conduta cotidiana e dizer qual é a doutrina que nós estamos seguindo. Que doutrina nós estamos seguindo que nos faz agir dessa forma? Falsos profetas não são apenas aqueles que estão com o microfone na mão, tentando trazer alguma mensagem diferente para as pessoas. Não. Falsos profetas são aqueles que estamos interagindo em nosso cotidiano. São as falas que permeiam as nossas relações cotidianas. O que nós estamos falando para o outro? Mas precisamos ficar atentos e atentas também sobre o que nós estamos ouvindo e estamos colocando em prática. O que temos escutado e colocado em prática. E quando a gente reflete sobre o modo como nós estamos agindo com as pessoas em nosso cotidiano, tentando responder, abrir mão de quê? Nós estamos abrindo mão de quê? Nós estamos abrindo mão da caridade, do acolhimento, da inclusão, da benevolência, da compaixão. Nós precisamos rever esse posicionamento nosso, esse modo de interagirmos com as pessoas em nosso cotidiano, porque nós precisamos abrir mão da avareza. Precisamos abrir mão da vaidade, da inveja, do orgulho, do egoísmo, da soberba, dentre outras tendências ruins que nos cegam perante a dor do outro e que dificulta a produção do amor. E aí, nesse sentido, podemos dizer que dificulta a germinação da semente do amor que está plantada em nós. Nós já sabemos que nós temos uma sementinha do amor plantada e que a semente de todas as virtudes estão plantadas em nós, só esperando a nossa boa vontade de cultivar. Por isso, Joana de Ângeles enfatiza que é importante dar o primeiro passo. Precisamos começar, mas não basta, é preciso praticar o amor todos os dias. Dá o primeiro passo, o mais difícil, repete-o, treina os sentimentos e te adaptarás à arte e ciência de ajudar. Esse é o seu ensinamento. Sim, quando praticamos, aprendemos, e com o aprendizado na prática, compreendemos o sentido da arte e ciência de ajudar. Na prática.
Ela não está dizendo na teoria, apenas no discurso. Ela diz: repete-o, treina os sentimentos. Precisamos repetir os passos para aperfeiçoá-los e assim nós vamos treinando os nossos sentimentos e qualificando as nossas atitudes cotidianas. Mas é preciso começar e praticar. Quantos ensinamentos, não é mesmo? Joana de Ângeles nos chama a atenção para as virtudes que precisamos praticar. Virtudes que nos ajudam no processo de conexão com o amor e desta forma promovem mais sensatez nas escolhas cotidianas. Porque imbuídos e imbuídas por boas energias, nós vamos nos conectando com o bem, sempre com o bem. Vão acontecer desafios, coisas que nos fazem sofrer, mas se estamos conectados com o bem, nós vamos vencendo. E ela nos provoca dizendo uma coisa que é muito importante, que nós precisamos pensar diariamente. Imagina-te no lugar de algum deles e saberás o que fazer, como efeito natural do que gostarias que alguém fizesse por ti. Então, lembrando daqueles exemplos que nós demos, se nós estivermos no lugar deles, o que nós vamos desejar? Fica claro para nós que precisamos repensar as nossas condutas diárias, sempre visando averiguar se estamos preferindo as que se baseiam em princípio das más tendências, aquelas proferidas pelas falsas palavras que permeiam o nosso cotidiano, ou se estamos no caminho da prática da lei de amor. Lembra do treinamento proposto por elas. É nesse sentido que a veneranda Joana de Ângeles nos fala que quem ama dispõe dos tesouros que quanto mais se repartem, mais se multiplicam. É semelhante à chama que acende outros pavios e sempre faz arder, repartindo-se sem nunca diminuir de intensidade. Faze, pois, a tua opção de ajudar, e o mais a Deus pertence. Então, isso vem muito em relação àqueles dizeres, aqueles ensinamentos de Jesus Cristo. Fazer o bem sem olhar a quem? Que a vossa mão esquerda não saiba o que está dando a vossa direita. Amar todas as pessoas indistintamente. Então, ajudar sem a pretensão de ser retribuído aqui na terra, porque o mais a Deus pertence. Com base nesses dizeres, podemos reafirmar que o amor é um tesouro divino que produzimos com a benevolência. É um tesouro oriundo da prática da fraternidade. Sabemos que são muitos os desafios, mas entendemos que o cultivo da arte de ajudar tem implicações significativas em nossa jornada terrena. Sejamos fraternos. Fora da caridade não há salvação. Cuidemos um do outro e assim alcançaremos a felicidade tão sonhada. Amor, gratidão, alegria e paz.